ao vivo pelo CEAL, mais uma noite de estudos. É uma alegria, amigos, estar com vocês aqui. Mais uma quarta-feira, mais um estudo da Revista Espírita. Deixa eu tentar entrar aqui no perfil do CEAL para me ver já quem está online aqui conosco. Opa! Estamos aqui. Estamos aqui online. Aqui, deixa eu ver quem que já está aqui, quem nos acompanha nesse momento. O pessoal está chegando. Pronto. A Flor está ao vivo. Débora já chegou, está dando boa noite. Roger, boa noite, Roger. Eunice. Rosa Rodrigues, está paz e bem. Rosa, eu acho que é a primeira vez que você participa, não sei. Hoje nós teremos uma noite muito especial, meus amigos. Hoje é daquelas noites que você fica extremamente feliz. Boa noite, Edirce. Hoje eu tenho convidados especialíssimos, deixa eu só copiar isso aqui, que é o link que a Flor está mandando e colocar na lista que o pessoal pede. Espera ainda, deixa eu colocar, manda na lista dos amigos do CEAL. Pronto, já mandei em lista. Aqui. Célia Mota, Antônio de Carvalho, tia Fátima, Ednelza aqui já está participando. Só amigos queridos estão aqui hoje. Ó, Juliana Ramos está dizendo que é a primeira vez que participa. A Denise Costa está sempre aqui conosco. Minha mãe está aqui participando. Então vamos chamar os nossos convidados. Vamos lá. Boa noite, amiga linda. É a Débora mandando para a Rose. Hoje nós teremos dois convidados, dois amigos queridos aqui conosco. Um que já está constantemente aqui conosco, que é meu amigo Gênison. O nome dele é Gênison. Está aqui. Gênison. Boa noite, e meu Cícero, amigo tudo bem? E o Marquinhos, de São Paulo, que está sempre citado. Boa noite a todos. Boa noite, Marquinhos. Seja bem-vindo. É uma alegria ter você aqui conosco. Não que não seja uma alegria ter o Gênison, porque o Gênison é de casa. O Gênison já faz parte, já escolhe texto, já escolhe tema. O Marquinho é uma gratíssima surpresa ele ter aceito. Ontem à noite eu perguntei, porque... Assim, eu perguntei, Marquinho quer... Não, foi assim a história. Ele viu o tema e disse, bela escolha. Aí eu falei, quer participar? Aí ele disse, quero. Aí eu disse, eu não acredito que o Marquinho vem, porque, olha, eu acho que há uns 7 anos eu tento fazer uma live com o Marquinho. Há uns 7 anos e nunca dava certo, e hoje deu certo, né? Então, por isso que eu estou me concentrando em falar essas histórias do Marquinho, não diminuindo o valor inestimável do Gênison, porque o Gênison é prata da casa, né? Então, a gente tem que fazer as honras. Gênison, você pode fazer a prece inicial por todos nós? Posso. Bom, vamos lá. Vamos agora nos focar no momento. Quem quiser fechar os olhos, para que mesmo à distância consigamos nos sintonizar.
e nos abrir para as influências dos bons espíritos, né? Então a gente roga a Deus, Pai amado, que diante de tamanha oportunidade de aprendizado que vivemos, tamanhos esforços que devemos fazer, são provas, expiações, não devemos jamais esquecer que estamos todos sujeitos a isso nesse mundinho que tanto amamos, né? Neste planeta Terra, que tanto adoramos. Agradecemos pela oportunidade de termos uma tecnologia que nos permite contato, que nos permite manter uma aproximação espiritual entre nós e nos dá a oportunidade de conversarmos sobre a doutrina espírita, sobre os registros e os ensinos de Kardec. Para isso, pedimos a presença dos nossos anjos de guarda, de cada um que está assistindo a essa conversa, e que ilumine a todos nós para que possamos suscitar dúvidas, participar de nosso momento, de forma a entender o que nos move e por que fazemos o que fazemos. E aí que tenhamos agora um bom momento de estudo. Que assim seja. É isso. Meus amigos, antes de eu começar, eu só queria registrar a participação do Grupo Espírita Viana de Carvalho, de Icó, que nos assiste. Então, boa noite ao pessoal de Icó, do interior do Ceará, que está aqui nos acompanhando. Né? Tem mais pessoas aqui do Grupo Espírita Viana de Carvalho. Sejam bem-vindos, que vocês possam aproveitar. Depois a gente faça as perguntas, a Flor vai colocar o texto, o Gênison está encarregado de fazer a leitura, e depois a gente vai para a nossa dinâmica de sempre com os comentários, né? Com os comentários de sempre. Gênison, já que você é trabalhador aí, está disposto, faça a leitura aí do texto. Gênison, tem que ligar o microfone. Perdão, Cícero. São as gafes do mundo virtual. Vazar áudios e não falar quando deve. Bom, eu estava comentando que a Flor vai projetar o texto para a gente acompanhar junto a leitura. E um comentário prévio é que esse texto ele tem uma estreita ligação com o estudo que fizemos há 2 quartas-feiras atrás, quando debatemos, né, com o Daniel sobre a questão das paixões, né, se elas determinam a nossa vontade, né, as nossas ações. E aí eu me lembrei desse texto que Kardec desenvolve uma teoria sobre o que nos move, né, o move das nossas ações. E vamos então à revista de outubro de 58, onde Kardec estabelece o primeiro traço da teoria do móvel de nossas ações. O Sr. R., correspondente do Instituto de França e um dos mais eminentes membros de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na sessão de 14 de setembro, desenvolveu as considerações que se seguem, como o corolário da teoria que acabava de ser dada a propósito do mal do medo, que relatamos pouco acima. E aí começa. De todas as comunicações dos espíritos que nos são fornecidas, verifica-se que eles exercem uma influência direta sobre as nossas ações. Uns solicitando-nos para o bem, outros para o mal. São Luís acaba de nos dizer: os espíritos malévolos gostam de se divertir, cuidado com eles. Aquele que julga dizer uma frase agradável às pessoas que o cercam e que diverte uma sociedade com piadas e atos, por vezes se engana. E mesmo muitas vezes, quando pensa que tudo isso vem de si próprio. Os espíritos levianos que o cercam, com ele de tal modo se identificam que pouco a pouco o enganam a respeito de seus pensamentos, enganando também aqueles que o ouvem. Disto se segue que aquilo que dizemos nem sempre vem de nós, que muitas vezes, como os médiuns falantes, não somos mais que intérpretes do pensamento de um espírito estranho que se identificou com o nosso. Os fatos confirmam esta teoria e provam que, muito frequentemente, também os nossos atos são consequência desse pensamento que nos é sugerido. O homem que faz o mal cede, pois, a uma sugestão, quando bastante fraco para não resistir, e quando faz ouvidos moucos à voz da consciência que tanto pode ser a própria, quanto a de um bom espírito, que por seus avisos nele combate a influência de um espírito malévolo. Segundo o senso comum, o homem tiraria de si mesmo todos os seus instintos.
Estes proviriam de sua organização física, pela qual ele não é responsável, ou de sua própria natureza, na qual pode, a seus próprios olhos, procurar uma causa, alegando que não é culpado por ter sido criado assim. A doutrina espírita é evidentemente mais moral. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude, dizendo-lhe que, se ele faz o mal, cede a uma má sugestão estranha, deixa-lhe toda a responsabilidade, de vez que lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente mais fácil do que se tivesse que lutar contra a sua própria natureza. Assim, segundo a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode fechar os ouvidos à voz oculta que em seu foro íntimo o solicita para o mal, assim como pode fechá-la à voz material que lhe fala. Ele o pode, por vontade própria, pedindo a Deus a força necessária, para o que suplicará a assistência dos bons espíritos. É isto que Jesus nos ensina na sublime prece do Pater, quando nos manda dizer: não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Quando tomamos como pretexto de uma de nossas questões a pequena história que acabamos de relatar, não pensávamos no desenvolvimento que a mesma iria ter. Sentimos-nos duplamente felizes pelas belas palavras que ela mereceu de São Luís e de nosso eminente colega. Se não estivéssemos há muito tempo edificado quanto à alta capacidade deste último e quanto aos seus profundos conhecimentos em matéria de espiritismo, seríamos tentando a crer que aquela teoria a ele se deve e que São Luís dele se serviu para completar o seu ensino. A isto somos levados a juntar as nossas próprias reflexões. Aí Kardec começa. Essa teoria da causa excitadora de nossos atos, evidentemente, ressalta de todo o ensino dado pelos espíritos. Ela não só é de sublime moralidade, mas ainda revela o homem aos seus próprios olhos. Mostra-o livre de abalar o jugo obsessor, assim como é livre para fechar a porta aos importunos. Já não é qual máquina, agindo por um impulso independente de sua vontade. É um ser pensante que ouve, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Acrescentemos que, apesar disto, o homem absolutamente não é privado de iniciativa. Ele a toma por movimento próprio, de vez que é um espírito encarnado que conserva sob o envoltório corporal as qualidades e defeitos que tinha como espírito. As faltas que cometemos têm, pois, a primeira fonte na imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não agiu a superioridade moral que terá um dia, mas que nem por isso deixa de ter o seu livre-arbítrio. A vida corporal lhe é dada para purgar-se das imperfeições, pelas provas que nela sofre, e são precisamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, os quais se aproveitam da circunstância para tentar fazê-lo sucumbir na luta que empreendeu. Se ele sair vencedor nessa luta, eleva-se. Se fracassar, permanecerá o que era, nem melhor, nem pior. É uma prova a recomeçar, e isto pode se prolongar assim por muito tempo. Quanto mais se depurar, mais diminuirão os seus pontos fracos e menos sujeito ficará aos que o solicitem para o mal. Sua força moral crescerá proporcionalmente à sua elevação e dele afastar-se-ão os maus espíritos. Quem serão, pois, esses maus espíritos? Serão aqueles que chamamos demônios? Não são os demônios na acepção vulgar do vocábulo, de vez que os demônios se compreende uma classe de seres criados para o mal e perpetuamente voltados ao mal. Ora, dizem-nos os espíritos que todos melhoram mais cedo ou mais tarde, conforme sua vontade, mas enquanto são imperfeitos, podem fazer o mal, assim como a água não purificada pode espalhar miasmas pútridos e mórbidos. Encarnados, depuram-se, desde que para tanto façam aquilo que é preciso. Na condição de espíritos, sofrem as consequências do que fizeram ou deixaram de fazer para seu melhoramento, consequências que eles sofrem também na terra, pois as vicissitudes da vida são ao mesmo tempo expiação e prova. Todos esses espíritos, mais depurados ou menos depurados, constituem, quando encarnados, a espécie humana. Como a nossa Terra é um dos mundos menos adiantados, aqui se encontram mais espíritos maus do que bons, razão pela qual aqui vemos tanta perversidade. Apliquemos, pois, todos os nossos esforços para não regressarmos a ela depois dessa experiência, e para que mereçamos habitar um mundo melhor, numa dessas esferas privilegiadas onde o bem reina sem partilha e onde recordaremos como um mau sonho nossa passagem pela terra.
É isso aí. O texto é bom, tem muita coisa para a gente discutir, mas antes de tudo eu queria registrar aqui que a minha amiga Letícia está online assistindo, mandar um abraço para ela. O céu todo está em prece, vibrando, todo mundo muito feliz, mandando os nossos fluidos de bom ânimo e rogando ao anjo da guarda que a envolva para que ela se mantenha fortalecida. Um abraço, Letícia, um abraço de todos nós. Gênison, você foi o que propôs, então comece com as suas colocações iniciais, depois a gente passa a palavra para o Marquinho e aí eu começo a ouvir o pessoal de casa e a gente vai debater. Mas faça as suas considerações iniciais, já que você é quem propôs o texto. Obrigado, Cícero. Bom, eu propus o texto, como eu disse preliminarmente, porque eu me recordei, quando estávamos estudando o texto proposto pelo Daniel, sobre o jovem que rapidamente obteve uma mudança moral a partir do momento em que ele se entendeu os princípios espíritas. Se vocês lembrarem, o jovem ele tinha acessos de cólera, de ira, ele era irascível, iracundo, e se atribuía muito ao temperamento, às suas características físicas. Mas depois que ele entendeu que dependia da sua própria decisão, né, alterar os seus acessos de raiva, ele começou um processo de transformação e em pouco tempo ele já estava muito mais contido, ele já estava mais calmo. Então, a gente fez várias discussões sobre as paixões, sobre todas essas características que envolvem as nossas emoções. E aí eu me lembrei, poxa, tem um texto lá no Livro dos Espíritos, inicialmente, é a questão 872, inclusive ela é até mais completa. Inclusive foi incluída na segunda edição já, do Livro dos Espíritos, né? Porque a gente estuda a partir da segunda edição, dessa ampliação que Kardec fez. E ele incluiu esse texto, né? Essas reflexões e as desenvolveu melhor ali. Então, o que fica claro aqui? Fizemos um apanhado geral sobre essas questões que envolvem o móvel das nossas ações. Eu vou falar aqui basicamente 3 palavras-chave, certo? Livre-arbítrio, fatalidade e espíritos, certo? Então, assim, você consegue nesse texto colocar vários aspectos, meio que um resumo prático de como que funciona a nossa relação com os espíritos e com relação às decisões que tomamos. O Cícero ele tem um zelo muito grande, né, no CEAL com relação à mediunidade, com relação a ele desenvolve com muito zelo, né, o estudo da mediunidade. E uma coisa que é importante a gente entender é assim, Kardec ele deixa de forma muito clara que essa relação nossa com os espíritos, inicialmente, ela é uma relação muito natural e que não vai existir a caixinha do... Vamos imaginar que eu sou um médium, eu vou falar o médium no sentido amplo, né, que Kardec diz que todo mundo é médium, mais ou menos médium. Ele refere em determinado momento, no Livro dos Médiuns, ao médium em atividade, vamos dizer, em atividade mediúnica, mas eu vou falar aqui do médium em sentido amplo. Todo mundo está sujeito à influência dos espíritos. Então, Kardec, no final, ele deixa claro que a humanidade terrestre ela não é só composta por nós encarnados. Então, somos nós encarnados e nós desencarnados. E aí, ele chama a atenção. Bom, se nós nós somos uma mesma comunidade, vamos dizer, nós somos o mesmo agrupamento, e nós temos relações conosco, os espíritos nos influenciam assim como nós influenciamos uns aos outros. Eu, com a conversa com o Marquinhos, eu posso transmitir ideias e ele dizer, poxa, gostei do ponto de vista do Gênison e vou passar a adotá-lo para mim. Então, Kardec ele chama atenção para isso. Assim como nós nos relacionamos entre nós, os espíritos se relacionam conosco, só que nós não os vemos. E aí ele vai chamar atenção para o segundo aspecto, que é com relação ao livre-arbítrio. Como nós somos dotados de livre-arbítrio, a nós cabe decidir o que fazer. Então, assim, eu fui influenciado, eu fiz isso porque me veio um acesso aqui de raiva e eu acabei não resistindo, foi mais forte que eu, a carne é fraca, eu sou assim mesmo, eu tenho essa tendência, é de família. Essas desculpas que nós normalmente costumamos nos dar para as nossas falhas, Kardec, ele, de uma forma meio que definitiva, ele as afasta.
Porque ainda que nós estejamos sujeitos a influências, nós temos a capacidade de escolher a ação final. Quando eu me omito de escolher, eu já tomei uma decisão. Então, ou seja, se eu me entregar aos acessos das influências, seja ela de encarnados ou de espíritos, eu estou sendo também responsável por aquilo. E aí, eu já encerro esse primeiro momento falando da fatalidade, que mostra que não há nada de fatal na nossa vida, a não ser o nosso passamento. Ou seja, a gente sabe que um dia se vai, não sabe quando, não sabe como. Então, quando a gente toma consciência, né, de que a gente é quem tem que segurar as rédeas desse corcel, né, que Kardec usa em determinado momento, do médium, né, do corcel que fica ali arredio, quando a gente toma consciência que somos nós que temos que tomar as rédeas desse corcel, que é nosso espírito, a gente começa aí sim operar a nossa transformação moral, que é até o momento em que a gente encontra o pretexto no corpo, na influência exterior, ou nas minhas tendências que eu já carrego, nas tendências genéticas, ou tendências culturais ou sociais, né, que é familiares que eu estou envolvido, eu estou me enganando quanto à minha responsabilidade pela minha escolha. Então, assim, não vai haver uma fatalidade porque eu caí num buraco em que eu muitas vezes me levei até ele. Se eu fui mal assessorado, se eu dei ouvidos à má influência, ela é uma responsabilidade minha. Então, assim, para a gente começar a conversar, a gente complementa esse texto da revista de 1858, de outubro de 58, com a questão 872, do Livro dos Espíritos. Depois eu até recomendo que vocês leiam lá com mais calma. Vocês vão ver que ele desenvolve isso com bastante clareza, né? Que nós temos que ter a consciência de que toda decisão moral é nossa. Por mais que eu seja influenciado, e vem um aspecto também adicional. A força moral é que vai nos fazer resistir às más influências. Então é por isso que é importante a questão da vigilância e oração também, voltando aqui conversamos da outra vez. Se estiver atento às minhas fraquezas, se eu tenho consciência dos meus pontos vulneráveis, eu tenho como me proteger deles, através da prece, através dos bons conselhos e muitas vezes também evitando, quando possível, obviamente, essas tentações. Então era mais ou menos isso para começar, Cícero. Meu Deus, se isso é só o começo, pelo amor de Deus, o que é que ainda vem por aí? Vamos lá, gente. Agora eu vou passar a palavra para o Marquinho, para ele fazer as considerações. Depois a gente começa o nosso bate-papo, mas a gente sempre abre com cada um fazendo as suas considerações, as suas observações. Depois eu vejo aqui que o pessoal já está fazendo aqui alguns comentários e a gente vai tentar aqui colocar para todo mundo. Mas primeiro agradecer a todo mundo que está nos assistindo, né? Muita gente online, muita gente participando, muitos coraçõezinhos subindo aqui, né? Coisa boa tê-los aqui mais uma quarta-feira. Mas agora é com você, Marquinho. Marquinho, o que é que lhe chama a atenção inicialmente nesse texto? O que é que você destaca? Que pontos você gostaria de trazer para nós? Bom, o Jenison fez uma introdução bem interessante. Alguns pontos que ele ressalta, eu também tinha pensado, mas eu vou só dar uma entrada em alguns pontos desse primeiro parágrafo e mais para frente eu vou propor algumas coisas para nós aprofundarmos o texto, para nós, né? Não para os outros, para nós, para nossa reflexão pessoal, porque é o que nos interessa. A nossa evolução individual deve ser aplicada a nós somente, sem a pretensão de resolver todo o problema. Então, o Jenison destacou elementos que eu tinha pensado, e no primeiro parágrafo da revista, eu vou destacar 2 pontos, logo no começo e lá no finalzinho, do meio para o final. No começo do texto, para preparar o terreno, ele fala o seguinte, que resultam de todas as comunicações que nós sofremos influência
de bons e de maus espíritos, né? Isso toda a comunicação que nós lemos na doutrina destaca isso, reforça isso. Temos a influência do bom e a influência do mal. O Gênison já destacou a presença do livre-arbítrio, mas eu não vou trabalhar a questão do livre-arbítrio já, mas eu vou retomar lá na frente, porque eu acho que essa é a chave de interpretação do texto inteirinho. E no final, a partir do livre-arbítrio, é que eu vou propor uma discussão bem, a meu ver, para mim, é o que eu tenho colocado em prática, basicamente. Bom, essa é a primeira parte do primeiro parágrafo, que temos a influência do bom e do mal. Basta lembrarmos que ele mesmo cita a questão da influência do mal do medo, né? Os espíritos incutiram nos espíritos o medo de ter veneno naquela garrafa. E eles tomaram só rum e ficaram todos doentes. Então, nesse sentido, aqui ele destaca, por exemplo, as brincadeiras. Muitas vezes, nós fazemos aquele xiste para dar risada e tal, e, na verdade, tem algum espírito nos influenciando para desestabilizar o ambiente ou a nós mesmos. Então, isso está bem reforçado no início do texto. Logo em seguida, Kardec também destaca, a mensagem também destaca o seguinte, que o Gênesis já destacou, mas eu vou, para caminhar junto com vocês, eu vou dar uma reforçada. A questão de, geralmente, nós, sabendo que temos essa influência, mesmo assim, nós não assumimos essa influência de maneira metódica, metodológica ou disciplinar. Nós sempre atribuímos, como Gênesis já falou, que está lá no céu e inferno, por exemplo, que a carne é fraca. Uma das coisas que nós geralmente nos apoiamos e nos excusamos a carne é fraca, eu não sou tão evoluído assim, está difícil para mim, eu preciso evoluir, eu não evolui bastante e tal. Essa é uma desculpa boa que nós usamos, que está lá no céu e inferno, quando lá mesmo, no céu e inferno, está dizendo que não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. O Gênesis destacou alguns elementos aí. Mais à frente, ele diz o seguinte: o homem que pratica o mal cede, pois, a uma sugestão quando é bastante fraco para não resistir e quando cerra os ouvidos à voz da consciência. Então, esse é um ponto que vai aparecer lá na discussão do livre-arbítrio. Geralmente, nós ouvimos a sugestão dos espíritos, não damos atenção, inclusive, numa das questões do Livro dos Espíritos, nós lemos no Evangelho também, de que quando o conselho é bom, é meu. Foi eu que tive a intuição, eu me inspirei. Agora, quando um conselho é mau, é de um obsessor, é de fora e tal, e assim por diante. Então, nós fazemos uma confusão total nessa interpretação, que nós precisamos, primeiro, nos policiarmos nessa questão. Depois, nesse mesmo parágrafo, no finalzinho, é fundamental que nós lembremos da questão 645 do Livro dos Espíritos. Todo mundo lembra, certo? A 645 do arrastamento irresistível, lembra? Não haveria arrastamento irresistível? Ele vai dizer que arrastamento haverá. Por quê? Porque dada a nossa imperfeição, né? O arrastamento acontece porque nós somos imperfeitos e geralmente tendenciosos a ouvir. Será que deu uma travada? Não fazemos nenhum esforço em resistir. Oi. Marquinho, Oi. Deu uma travada na parte do... travou um pouco na parte que você disse assim, geralmente nós somos tendenciosos, aí a gente não pegou não completou para nós aqui. Nós somos tendenciosos a admitir que o arrastamento é irresistível, ou seja, eu não tive forças, não é que eu cedi,
é que o espírito foi mais forte que eu preciso ir no centro, tomar um passo para afastar. Não. Então, a tendência nossa é sempre colocar a culpa lá fora. Então, essa questão 645 é uma, nesse parágrafo, só nesse parágrafo. A outra é o texto do Hahnemann, a cólera, também, que é bem interessante, que está lá no Evangelho, que nós atribuímos sempre ao corpo, né? Por exemplo, a cólera seria um produto, eu reajo rapidamente porque alguém me ofendeu e assim por diante. Então, esse texto da cólera, do Hahnemann, dá elementos para refletir isso, certo? O Gênesis também já destacou, e aí eu vou dar uma parada e a gente continua discutindo, conversando mais, porque lá no final é que eu vou propor fazer a minha proposta. O Gênesis destacou que, bom, tudo isso é admissível, é reconhecido. No entanto, a doutrina é muito mais moral. E é aí que nos interessa aprofundar mais. Ou seja, a doutrina, ela admite que existe o livre-arbítrio. Existe em nós a capacidade de escolher. É claro que a noção de livre-arbítrio, geralmente as pessoas definem como eu posso fazer tudo. Não é. Livre-arbítrio, nós sabemos, estudando, nós já conversamos sobre isso, que é a capacidade, a liberdade de escolhermos. Ou seja, nós temos a sugestão do espírito bom e a do mal. Nós temos o livre-arbítrio para escolher entre eles. Isso Gênesis já destacou. Agora, fazendo o mal, se nós fizermos o mal, né, se nós cedermos a uma sugestão, nós deixamos de lado a responsabilidade. Nós não, se nós abrimos mão e cedemos, nós abrimos mão também do livre-arbítrio. Então ele diz, toda a responsabilidade, desde que lhe reconhece o poder de resistir, coisa mais fácil do que se tivesse que lutar contra a própria natureza. Ou seja, é muito mais fácil dizer que eu não consegui resistir do que tentar resistir. É muito fácil, eu não consegui, a carne é fraca. Isso é fácil, isso é o comum. Mas tentar resistir ninguém tenta. Por isso que é o problema. Uma coisa que eu lembro nessa passagem, quando eu estava relendo o texto, eu lembrei uma expressão que se usa muito. Quanto mais se reza, mais assombração aparece. Não sei se aí no Nordeste existe essa expressão. Quanto mais se reza, mais assombração aparece. Ótimo. Aqui quanto mais se reza, mais o cão atenta. Pois é. Pois é. Quanto mais assombração aparecer, a assombração que gosta de prece são as boas. Então, continuemos rezando. Se nós rezamos, a assombração que vem e ficam são as boas. Então, nós temos que aproveitar isso também. Já que nós temos a influência do bom e do mal, nós não temos que falar que rezar mais assombração aparece. E deixar por isso na brincadeira. Não, é uma coisa seríssima. Se nós rezamos e a assombração aparece e fica, é porque são boas. É o nosso anjo da guarda, o nosso anjo guardião que fica conosco. Os maus, se eles veem que nós insistimos na prece, na resistência, na oração, na reza, eles vão embora. Eu não quero mais saber do Marquinhos. O cara só reza, o cara é fanático, né? Então eu vou cair fora. Então é nisso que nós temos que nos empenharmos um pouco mais. Certo? É isso aí, amigo. Para começar isso. É isso. Eu vou já agora aqui falar algumas coisas que eu acho bem interessantes nesse texto, né? Primeiro, como foi dito, esse texto ele é a continuação da reunião, porque a reunião era o Kardec propôs a questão do mal do medo, né? A questão de um médico que disse que tinha esquecido, ele esqueceu um vinho da carruagem, né? Vai lá no Uber do século XIX, né? Era rum, garrafa né? de rum. Como ele não queria que o rum da fosse Jamaica ainda. Da Jamaica.
então era um rum batizado pela galera do Bob Marley, assim, uma coisa muito especial mesmo, né? Então, como ele não queria que as pessoas bebessem, ele mandou avisar lá que tinha esquecido um veneno. E todas aquelas pessoas que tinham bebido, tomado pela informação de que era um veneno, passaram mal por conta disso. E o Kardec vai tentar entender esse fenômeno. O que foi que aconteceu? São Luís responde a essa questão. Mas o que eu sempre destaco nesse texto aqui é que, do ponto de vista prático, só para a gente entender a dinâmica da doutrina, né? São Luís responde. Kardec comenta a resposta de São Luís. E uma pessoa, que é o senhor R aqui, faz uma parte da resposta de São Luís. Ele diz assim, baseado no que São Luís disse. Agora eu queria que vocês depois olhassem o que o Gênesis falou, que essa questão da teoria do móvel das nossas ações, ela entrou no livro dos Espíritos. Ele está na questão, deixa eu ver aqui, não me lembro se é a questão 872, né? Pois, meus amigos, pasmem que quem entrou dentro do comentário que está lá do Kardec, nem foi a resposta do Kardec, nem foi a resposta de São Luís. Quem entrou foi o comentário. Esse é um texto maior. Quem entrou foi o comentário do senhor R. O comentário do senhor R despertou um debate tão legal que o Kardec traz para dentro do livro dos Espíritos a resposta do senhor R. Só para que a gente perceba da dinâmica da reunião com os espíritos. O espírito diz uma coisa, Kardec dialogava com aquilo que era dito. Uma pessoa que estava assistindo também participava. E na construção da obra, o Kardec levava em consideração tudo isso. Então, eu gosto sempre de começar fazendo esse destaque, que é a participação a participação dos espíritos, da assistência. Não era uma coisa assim, tipo, agora o espírito vai falar. A gente aceita tudo o que ele vai falar. O Reginaldo Machado está perguntando assim, estou com a revista Espírita de outubro de 1858, o ano 1, é esta a revista? Sim, é esta a revista que nós estamos estudando, do mês de outubro de 58. É esse o tema, tá? Reginaldo. Esse é outubro de 58. Então, você depois, usando o Kardecpédia ou o IPEAC, Reginaldo, todo mundo que nos acompanha, vocês vão ver os relacionamentos. E vocês vão poder comparar, se vocês olharem aí na questão 872, vocês vão ver que o Kardec pegou esse trecho da colocação do senhor R e colocou no Livro dos Espíritos. Então, a gente tem que saber que essa participação é muito importante. O debate é muito importante. Então, eu queria começar já com essa questão de método, para que a gente saiba como é que eram as reuniões e como são as reuniões que nós queremos ter. Nós não queremos só fazer uma reunião mediúnica assim, venham espíritos e nos digam a verdade. Digam aí o que é a causa de tudo. Não funciona assim. Digam o que ninguém sabe, né? Digam o que ninguém sabe, né? Nós precisamos ouvir a partir do material que ele nos oferece, nós precisamos debater, nós precisamos meditar, porque esse é o nosso papel. Os espíritos nos oferecem uma matéria bruta. Cabe a gente refletir. Porque mesmo que aquele texto seja muito bem escrito pelo espírito, muito com as ideias concatenadas, mesmo que ele esteja muito bem arrumado, ainda cabe a nós o processo reflexivo, a análise e tudo mais. Eu só queria dizer para o Reginaldo, assim, Reginaldo, a gente não consegue te dizer a página, porque eu não sei qual é a sua editora, não sei se é a editora que eu tenho. O que eu digo a você é que a revista está separada por mês. Se você for lá no final, é bem para o final, mês de outubro, está aqui, outubro. Se você for lá no mês de outubro, tem lá, eu acho que é o 3º artigo, Teoria do Móvel das Nossas Ações. É como eu posso te ajudar no momento, tá? Porque eu não sei qual é a tua edição. E a Flor já colocou aí o link, você pode clicar
e abrir. Agora, um outro ponto, partindo dessa questão que vocês falaram, né? Realmente, o Marquinho disse, e o Gênison falou, os dois enfatizaram um ponto, que é quando ele fala a questão da carne é fraca, da influência do corpo. Aí o Marquinho citou o texto de Hahnemann no Evangelho segundo o Espiritismo, o texto do céu e inferno. O Gênison falou também do texto que a gente estudou da semana passada, do jovem que também perguntava sobre essa questão da carne fraca, né? Que era aquela questão das paixões. E eu acho bem interessante que a gente faz comparando com o que nós tínhamos e nós temos. Primeiro, você tinha nessa época do século XIX essa desculpa mais bem na ponta da língua, né? Olha, a carne que é fraca, eu não consigo resistir, eu não consigo, né? Eu me entrego facilmente. Hoje ainda, nós ficamos buscando as soluções na matéria. Embora a gente não diga assim, a carne é fraca, mas a gente, para as nossas tristezas, a gente quer tomar remédio, para as nossas angústias, a gente quer tomar remédio, como se fosse resolver com uma coisa material. Isso, metade do século XX, quando os primeiros fármacos, né, os primeiros remédios foram apresentados, pronto, todo mundo, opa, agora a gente encontrou a felicidade, que eu posso tomar isso aqui e ficar feliz. Percebeu-se que com o tempo, esses remédios não davam conta. O corpo acostumava, e perdia o efeito, para umas pessoas funcionava, para outras não. E a chamada busca da felicidade química, cada vez mais nós já chegamos numa conclusão que ela não é o caminho. A gente tem percebido mesmo nas psiquiatrias, na psicologia, sempre que utiliza remédios, sempre tentando associar com algum tipo de terapia, para não ficar resumido ao remédio, ao comprimido, né, a felicidade química. Mas o que eu vejo que ganhou força também para nós, principalmente no meio espírita, já é o contrário, a outra hipótese. Quando a gente chega com um problema, a gente já imediatamente joga para o obsessor. E isso ganhou uma força muito, muito grande. Então a gente fica entre duas respostas, né? Ou eu vou para o remédio, ou é o obsessor. Dois caminhos, assim, é sempre esse. Ou é o obsessor que ganhou uma força muito grande, todas as nossas tristezas, todas as nossas angústias, tudo é sempre o obsessor. Inclusive, eu já vi pessoas me perguntarem até assim, relacionamentos que se acabam, foi o obsessor. A pessoa diz, não, eu tenho certeza que foi o obsessor que está perto de fulano, então ele me traiu, foi o obsessor. Tudo é o obsessor. E do outro lado, você tem essa questão de enfrentar as angústias através da química, que é uma variação da carne é fraca. Amigos, sobre esses dois pontos, o que vocês poderiam me falar, comentar? Gênison, deixo a palavra aí com você. Bom, eu vou pensar aqui dois trechos da questão 872, que elas consolidam muito bem tudo isso que a gente vem conversando aqui. Logo no começo da questão 872, se diz assim, a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim, o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que praticam não foram previamente determinados. Então, assim, primeira coisa que já deixa claro, não está nada escrito, ou pré-determinado. E em reforço disso, mais adiante ele fala, o homem não se acha privado de iniciativa, não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitivo, ele é apenas um espírito encarnado que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Então, aqui a gente vê com clareza a questão filosófico-moral, né, a questão moralista, né, no aspecto filosófico da doutrina. Kardec está pegando a ciência espírita
e mostrando para a gente como ela vai se aplicar na vida prática. Quando a gente usa o pretexto do obsessor ou o pretexto do medicamento, a gente não está combatendo a causa, a gente está atuando no efeito. Porque o obsessor ele só vai ter espaço se eu conferir esse espaço a ele. Essa que é a grande sacada, essa que é o grande pulo do gato. A gente tem que começar a entender, e não é fácil, porque dá um frio na barriga eu saber que eu vou ter que me responsabilizar por isso. Só que o fato de você adquirir essa responsabilidade, de você saber que você é quem decidiu, foi você que decidiu. Porque não, se a gente for pensar bem, não é incomum você ter vontade de fazer algo que você sabe que já não é correto. Primeiro, você já sabe que não é correto. E segundo, vem aquela vozinha, não, rapaz, não faça não. Só que o comichão é mais forte. Então, na zombarice isso é muito característico. Você tá aqui, de repente vem aquela vontade de dar aquela tirada que todo mundo vai rir. Só que aquela tirada é uma piada com um terceiro. Você não tá nem debochando de si mesmo, né? Tá usando o terceiro, eu vou fazer uma piada com o Cícero pro Marquinhos rir. Eu tô aqui calado na minha, de repente vem aquilo, aí a gente faz toda a análise em cima do que a gente falou. Eu cometi um ato que moralmente não é correto, gerei uma mágoa no Cícero, porque eu usei dele para fazer o Marquinhos rir. Depois eu não entendo porque o Cícero ficou chateado comigo. E aí eu vou dizer, poxa, o Cícero também, rapaz, ele não aguenta a brincadeira. Só que eu não estou me enxergando que pode ser, e aí Kardec coloca no texto de forma muito clara, no campo da possibilidade, que pode ser como pode não ser, a influência de um espírito. Isso é uma coisa que eu percebo, Marquinhos e Cícero, com muita cara, assim, muito comum no nosso meio espírita. O pessoal acha que tudo é espírito. Tudo que aconteceu é espírito. O Marquinhos falou há pouco, né? Se é uma coisa boa, eu não dou crédito, mas quando é uma coisa ruim, pai, porque eu tô obsediado, tem algum espírito aqui na minha casa, tem alguém influenciando o ambiente. Então, assim, quando a gente começa a entender, opa, mas eu posso não fazer, ou melhor, eu posso ter a iniciativa. É nesse momento que a gente começa a agir para combater os nossos vícios morais. Porque até então, eu estou sendo simplesmente o mesmo que eu sempre fui. Não adianta nada eu frequentar assistir horas de lives, dias de frequência em centro espírita, se eu não entender que eu é quem sou responsável pelas minhas decisões morais, mesmo aquelas que eu acho que não tenho força para decidir. É por isso, amigos, que assim, às vezes a gente se queixa porque nós não temos uma vida com certas facilidades. Porque a gente também vamos fazer relação com a nossa escolha da prova, quando a gente vem encarnar. Eu decidi vir encarnar num... Boa, gente, boa, porque uma pessoa está perguntando isso. Como você fala assim, né? Foi a Rosângela, não há nada predeterminado. Ela colocou, e um planejamento reencarnatório. Pronto. As provas escolhidas, como é que ficam dessa questão que você falou? Eu vou dar a entrada para o Marquinhos arrematar e fazer as considerações dele em relação a isso. Por que a gente escolhe? Pronto, não há nada predeterminado e com relação ao planejamento. O planejamento, ele é justamente um propósito. Olha, eu sei que... Explicando que em Kardec, só para reforçar, desculpa, gente, né? Não é cortando o teu raciocínio, só para corrigir a prova, aqui, essa questão de nomenclatura, né? A gente preza, né? Em Kardec, não é bem planejamento reencarnatório, é a escolha das provas. Só para deixar claro, tá? Só para correção perfeito, do pessoal, perfeito. Né? Quando tiver aí, a gente não usa muito essa questão de planejamento reencarnatório. Kardec não fala disso. Assim, ele fala assim, as escolhas das provas. Aí pronto, é só para ajudar no linguajar. Perfeito. Não, e com relação à escolha das provas, né? Então eu sei que eu tenho uma fraqueza, eu preciso eu preciso tirar essa fraqueza de mim. Se vocês olharem no próprio texto, ele fala aqui, eu vou depois, quando o Marquinhos estiver falando, eu vou procurar quando ele fala disso, né, que nos foi dada a vida material para tirarmos os defeitos morais. Né? Nós não podemos usá-los como desculpa, nós estamos com eles porque nós somos encarnados com vícios que trazemos e nos escolhemos provas para quê? Para que a gente supere os vícios morais. Então, se eu sei que eu tenho fraqueza com relação à ganância e ao desvio do dinheiro, é de bom tom que de duas uma.
se eu não tiver contato com a riqueza, por exemplo, eu não vou me perder nela. Então eu peço para ter uma vida simples. Por quê? Porque a riqueza me causa muito mal. Ela me permite, por exemplo, dar vazão a todos os meus vícios. Aí eu digo, não, eu sempre me perco, eu sempre me acabo na riqueza, na fartura, preciso da escassez para aprender a valorizar a posse, por exemplo. Então, assim, é nesse propósito. E quando você encarna, e aí vimos isso no texto da outra quarta, né? Que, olha, faça uma avaliação dos seus problemas que você vai entender as suas últimas existências, qual foi a tua fraqueza. E aí você olha e diz assim, bem, por que eu vim nessa situação? Justamente para ter a provação ou a expiação em relação à questão moral. Então, quando eu costumo dizer, e aí eu passo a falar para o Marquinhos, olha, a vida que a gente tem não quer dizer nada. Se eu vou viver 20, 30, vou falar como o Sêneca, nada adianta eu viver 90 anos se a vida foi vazia, porque eu sempre vou achar que faltou alguma coisa. Se eu vivi 30, 20 anos, mas eu tive uma vida intensa no bem, aquela vida foi cheia. Então, assim, é essa a visão que nós temos que ter, a questão moral e como a gente pode melhorar nesse lado. Vai lá, Marquinhos. Calma, Marquinhos. Antes de você falar, eu queria fazer um registro. O Daniel está assistindo. Olha aí, o Daniel está dizendo que seja só a primeira de muitas participações do Marquinhos Oceal, para nos trazer mais reflexões tão boas quanto as de hoje. Veja, eu falo, o Daniel não assiste. O Gênison fala, ele não assiste. Ninguém, o Daniel assiste. Aí vem o Marquinhos e traz o Daniel. Eu não vou dizer que o Marquinhos está despertando a inveja, porque seria admitir que eu tenho inveja. E eu não a tenho, não possuo, né? Então, só para registrar aqui... Aliás, eu não assumo que tenho, né, Cícero? Eu não assumo que tenho, não vou falar isso daí. E agora eu vou passar a palavra para o Marquinhos, aqui essas brincadeiras que a gente sempre tem, eu queria sempre falar também da experiência nossa do CEAL, e aí o Marquinhos pode comentar que é assim, as pessoas vêm com um problema muito familiar, um drama familiar, alguma coisa que está acontecendo com ela, às vezes uma inimizade, uma pessoa que perturba, um drama com a outra pessoa. Ela vem, aí ela recebe a orientação da Letícia, que deve estar nos acompanhando, assim, faça prece, peça forças ao seu anjo da guarda. E a pessoa não entende, a pessoa diz assim, eu não quero rezar, eu quero que aquele outro lá pare de me dar problema. E a orientação é, reze você, para você se fortalecer. Isso é que às vezes a pessoa não entende que é a proposta espírita. Não é o outro lá, é o que eu posso fazer. Como é que eu vou agir? Porque o outro é a escolha dele, mas aí o Marquinhos pode falar. Só queria colocar essa questão, Marquinhos, para você também refletir sobre isso, que a gente está sempre pedindo assim, será que não dá para mudar o outro? Marquinhos? Então, o Cícero tinha comentado com relação à questão da felicidade. Um dos nossos grandes problemas é colocarmos a felicidade em coisas que são passageiras, transitórias, e não naquilo que a doutrina nos orienta a colocarmos. Por exemplo, a nossa felicidade moral, ela é substituída geralmente por buscarmos a felicidade a todo custo. Então eu busco a felicidade é ter um carro. Aí eu adquiro o carro, eu quero uma casa. E aí eu tenho a casa, outra coisa, um salário melhor. Nós vamos sempre substituindo a nossa felicidade para alguma coisa fora de nós. E a doutrina nos ensina que nós precisamos fazer essa meia volta e começarmos a nos reconhecer como necessidade de autorreforma, e é daí que vai surgir a felicidade. E nós mesmos, ainda que estudemos a doutrina por muito tempo, às vezes nós esquecemos de orientações fundamentais da doutrina com relação a isso. Por exemplo, no capítulo da prece, né, tem vários elementos lá. Para que serve a prece? A prece serve para melhorar o homem. Quando eu faço uma prece
já com um propósito, que o Cícero falou, de mudar-me, de me transformar, não de adquirir coisas. E muita gente faz a prece pedindo coisas. Inclusive, quando eu era criança, eu era garoto, ainda ligado ao seminário católico, o padre nos contou uma coisa bem interessante que às vezes eu conto em palestra na casa espírita. É interessante. Dizia-se que um senhor, toda manhã, quando ele ia trabalhar, ele passava em frente à igreja e fazia uma oração diante do crucifixo lá na igreja. Ele entrava, tirava o chapéu antes do trabalho. A igreja ficava no caminho, chegava, fazia a oração dele e ia embora. E nas orações ele sempre pedia para Deus ajudá-lo a ganhar na loteria, eu acho que da época. E ele sempre fazendo isso. Mas houve um dia que o anjo da guarda dele falou para ele o seguinte: meu filho, você reza tanto para isso, por que tu não joga? Ou seja, nós ficamos pedindo, mas não fazemos a nossa parte. E é isso que a doutrina está pondo aqui. Ou seja, para sermos felizes, nós temos que assumir a nossa parte na empreitada. Ah, mas eu escolhi sofrer nessa encarnação. A minha escolha de provas é ser pobre, miserável. Eu tenho... Não, ser resignado não é isso. Eu posso almejar a felicidade material como a felicidade moral. Por que não? Eu só não posso substituir uma coisa pela outra. Eu tenho que moderar, assim como dizem alguns filósofos, encontrarmos o meio termo. Então, eu tenho que ser feliz materialmente? Por que não? Eu tenho que ser feliz moralmente? É necessário. E aí ele diz aqui, nesse terceiro parágrafo, que ele vai discutir a teoria, que o homem não está privado da sua própria iniciativa. Ou seja, ele não pode ficar acusando, eu escolhi a prova, eu tenho que ser assim. Mas também não pode ficar acusando um obsessor, uma má influência e tal, ou então esperar que Deus mude a vida dele. Ou seja, todas as alternativas sozinhas estão incorretas. Nós temos que assumir a nossa alternativa, a nossa iniciativa e dar prosseguimento. Tem uma outra questão, lá no Livro dos Espíritos, na questão 694, se eu não me engano, o Kardec pergunta o seguinte, mais ou menos se à medida que eu peça a Deus para que Ele mude as coisas na minha vida, para que Ele afaste as más influências, se isso não vai se dar. A resposta do Espírito é que não vai se dar, porque a lei está posta. A lei divina já está pré-estabelecida, a lei está estabelecida. E a nossa infelicidade, que o Cícero começou a falar, a nossa infelicidade, ela só existe, nós só somos infelizes, não é por má influência. Não adianta eu sou infeliz, eu vou assistir uma live de um palestrante. Eu vou assistir uma palestra de um espírita, de um orador. Não é... Para ser feliz, não adianta assistir live, palestra. Eu li 200 livros de autoajuda. Eu vou ler filosofia. Não adianta nada se eu não me transformar. Eu tenho que, sim, tomar essa iniciativa e assumir que o problema está em mim. Por exemplo, mas eu escolhi assim. Por exemplo, o Gênesis destacou uma coisa que eu gosto muito de lembrar, que os Espíritos orientam, que é o seguinte: como é que eu sei o que é que eu tenho que mudar e o que está relativamente mudado em mim já nessa encarnação? Eu não sei, é muita crítica que nós recebemos. Vocês acreditam nessas coisas, mas ninguém sabe. Como assim? Isso é bem simples. Por exemplo, como é que eu sei do que eu fiz na vida passada? Nós lembramos muito bem, está no Evangelho, lá no esquecimento do passado, está bem claro. Para nós sabermos o que nós temos que fazer nessa, é só analisar as nossas tendências dessa. Que tendência nós temos nessa encarnação? Essa. Quais são as boas? São essas. Eu mantenho as boas. Isso vai me dar uma felicidade enorme. E as ruins? Eu não tenho que ficar lamentando e achando que um passe
uma reunião, uma palestra, um livro vai me transformar. Não. Eu vou ter que assumir que eu vim exatamente para transformar isso. Ora, aquilo que está realizado em mim, quando eu faço, eu sinto bem. Aquilo que não está realizado em mim, eu tenho uma dificuldade enorme de vencer. Por exemplo, eu tenho uma tendência a ir para uma balada pesada. Se eu resistir a isso, eu estou começando a avançar. Agora, se eu tenho uma tendência a ouvir palestras, coisas mais equilibradas, tal, eu tenho que aproveitar esses dois lados, buscar o equilíbrio das duas coisas. Eu não posso ficar dizendo que ser infeliz é escolha de provas. Não. Ser infeliz é porque na 614 está bem claro, no Livro dos Espíritos. Nós só somos infelizes porque um dia nós nos afastamos da lei. E a lei, ela não vai mudar para nos fazer feliz. Não adianta rezar, fazer prece, assistir live, palestra, ouvir o Gênesis, Cícero, não adianta. Se eu não tomar o primeiro passo, a primeira iniciativa, vai ficar na mesma. Ou seja, eu assisto uma palestra, eu choro um lenço, molho um lençol, mas amanhã eu estou do mesmo jeito. Então é isso que esse parágrafo que eu ressalta, é isso. Ninguém de nós está privado da nossa própria iniciativa. Isso que você está falando, Marquinhos, eu vi hoje mesmo, estava lendo um texto do Ratzinger, né, do Bom, Bento, excelente teólogo, eu leio bastante muito bom, também. O Bento XVI, né? E ele dizia assim: a oração é consciência e vontade. A verdadeira oração tem que ter essas duas coisas, consciência e vontade. Então, você vai fazer uma prece, você tem que fazer uma prece consciente de quem você é, dos seus defeitos, do que é que você quer corrigir. Porque senão você vai fazer uma prece lá e não faz análise, não entra para o mundo interior, não se observa, essa prece não vai ter o que é que eu quero acertar, o que é que eu quero modificar. Por isso que o primeiro passo ele diz consciência. E você tem que ter vontade. Por quê? Porque na prece você tem que pedir essa força necessária para mudar aquilo que você já conscientemente sabe que tem que ser mudado. Então você já sabe as suas tendências, você já sabe, sou uma pessoa, tenho muita dificuldade de perdão, tenho muita dificuldade no perdão. Então você vai na sua prece falar, ajoelhe-se se você for de um credo que se ajoelhe, deite no chão, se você for de um credo que deita no chão. O judeu não pode ajoelhar, hein? Judeu não ajoelha, eu sei, mas então faça o que for, do jeito que for, sente e confesse na sua oração: Senhor, eu não consigo perdoar. Aquela pessoa me ofendeu, eu não consigo, eu tenho raiva. Se você não confessa isso, a prece nem vai começar a ter efeito, porque você fica ali disfarçando a chaga que está lá, pronta, batendo, gritando para ser trabalhada. Então você tem que ir consciente dos seus defeitos. Só que a gente não quer, eu acho que a Rosângela falou, a gente gosta de terceirizar, aí a gente inventa que está com vergonha de Deus, se sente culpado, aí como não está culpado, aí não quer falar sobre isso. Depois que você explicitamente na sua prece mostra quem você é, porque você está conversando com Deus, você mostra quem você é, você pede força, pede ao anjo da guarda, né? Porque você confessa para quem? Para Deus. Nós temos a tendência de nos vitimizar e terceirizar a responsabilidade dos nossos atos. É bem isso, né, Rosângela? Não, você confessa a Deus e pede que o seu anjo da guarda lhe dê força para modificar. Aí você tem que acordar. O resto é tudo instrumento. Então, uma palestra é um instrumento para lhe despertar. Um livro é um instrumento para lhe despertar. Um filme, tem pessoas que têm modificação, né? Como é o Proust, que modificou comendo um doce, né? Uma Madeleine, comeu um doce, lembrou da infância, fez uma reflexão sobre a vida.
né? Às vezes uma pessoa passa por uma situação e aquilo ali lhe desperta, mas o processo é contínuo e não é um processo de um dia, não é um processo de um dia, é um processo de existência. Isso é um projeto para a vida toda. Então, quando a gente tem que ter muito claro para nós que nós não vamos, a gente vai passar pela pandemia, vai, mas outras crises virão de outras naturezas. A gente tem só que lembrar o que é que eu estou aprendendo com essa. Porque não dá para a gente pensar como algumas pessoas pensam, depois da pandemia será um mundo novo. Tudo vai mudar. E isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Isso é mundo de provas e expiações, né? A gente tem todo um processo. Oi, Marquinho. Eu queria, eu acho que até que hora? 8h45? 8h45, 9 horas, dependendo do público. Se o público aceitar, a gente estende um pouquinho, mas Se pode tiver falar. público, a gente fica até às 9, né? Eu E queria eu quero também. responder a pergunta do Vilmar depois, é bem provocativa, mas vai lá. Pode responder, eu falo depois. Não, pode falar agora. Eu só queria, dentro dessa discussão ainda, com relação a nós tomarmos a nossa iniciativa, nisso que você reforçou, que o Gênesis também comentou, temos uma mania de realmente terceirizar, como você usou a expressão e alguém escreveu aí. Nós terceirizamos a solução. Mas, voltando ao que eu já falei e ao que está no texto, nas entrelinhas, nós só somos infelizes mesmo porque nós nos afastamos da lei. Essa nossa felicidade, ela não vai ser atrapalhada, bloqueada exclusivamente por uma influência externa de um obsessor. Não. A influência, ela vai atrapalhar se nós dermos vazão. Como já conversamos no início, essa influência só ocorre porque nós somos fracos em resistirmos. Agora, geralmente é muito comum nas nossas reuniões, nos nossos estudos, encontrarmos posicionamentos no seguinte: mas foi mais forte que eu. Eu sei que eu tenho que mudar, eu vou ser mais feliz, mas é mais forte que eu. Já falamos, as nossas tendências de hoje, nós temos que atacar com heroísmo, para valer. Porque essas más tendências nos tiraram da lei, nos afastaram da lei de Deus e nos tornam infelizes. Se nós nos aproximarmos de novo da lei, mesmo diante das tragédias, mesmo diante da morte da família inteira, desencarnou a família inteira, nós teremos equilíbrio e seremos fortes para continuarmos as nossas aventuras evolutivas. Agora, nesse sentido, que as pessoas realmente tendem a valorizar, tem sempre uma obsessão, o Cícero falou, tem uma separação, é culpa do obsessor. Tem uma dor de cabeça, eu estou obsediado. Eu preciso ir na casa espírita, passar pelo magnetismo para tirar isso de mim. Não é bem assim o processo. Não é tirar algo de mim, a coisa é mais ampla. Então, tem alguma coisa em mim, eu preciso procurar uma religião. Tem alguma coisa me perturbando, eu preciso procurar o pastor, o Cícero, o Magneto. Não é a questão, não é essa. A questão é, eu tenho que vencer essa tentação. Vocês falaram aí na tentação no início. Nós temos essa sugestão o tempo todo. Mas nós temos também a sugestão, lá na 525, nós temos que lembrar uma coisa. Assim como nós temos a má sugestão, nós temos a boa. Na 525 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam que eles estão o tempo todo nos aconselhando. Nós não damos ouvido. Questão 525. E, por outro lado, quando a gente lê questões que os espíritos exercem influência na sua vida, aí você vai ver na palestra, todo mundo cita, mais do que pensais, ou seja, para justificar que o problema é influência externa. E aí, dentro disso, eu queria propor para vocês uma reflexãozinha. No Evangelho, para encerrar, é só comentar no Evangelho,
Tem uma coletânea de preces que o Kardec fez, no capítulo 28. Então, eu proporia para nós, para toda vez que nós tivermos dificuldades em vencermos uma tentação, eu acho que tem alguém me sugerindo coisa má. Como é que eu sei que é má? Primeiro, é bem simples. Para nós que estudamos Kardec, para saber que é mal, toda vez que se afasta da caridade, é mal. Toda vez que se afasta do princípio de caridade, é má. Então, eu percebo aí. Quando eu sinto que tem uma má sugestão, uma má influência, então ele propõe a prece, chama-se Para Pedir a Força de Resistir a uma Tentação. Capítulo 28, a prece 20. Lá ele diz que são de duas origens qualquer pensamento mau que surge em nós. Esse pensamento de que somos infelizes é um deles. Mas ele tem duas origens. A primeira, na nossa própria imperfeição. Quer dizer, qualquer pensamento ruim, primeiro, tem origem na nossa própria imperfeição e depois numa funesta influência que sobre ela se exerça. Ou seja, essa influência que ocorre, ela ocorre na nossa imperfeição. Como nós somos imperfeitos, esses espíritos, como diz o texto que nós lemos, se aproveitam disso. A nossa falha, eles se aproveitam para nos desencaminhar de vez. Porque nós já estamos mais ou menos desencarrilhados, né? Nós já somos meio fora do trilho. Quando eles percebem, eles simplesmente dão um empurrãozinho, já tira do trilho de vez. Ou seja, não é a nossa imperfeição pode favorecer essa influência. Então ele diz o seguinte: nesse último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. De sorte que aquele que venha a falir não poderá invocar, por desculpa, a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Ou seja, a nossa infelicidade, eu sou infeliz porque tem um espírito que atrapalha a minha vida, ela só acontece porque nós fomos seduzidos. A nossa imperfeição dá acessibilidade a esse espírito. Porque é o seguinte, como nós temos o livre-arbítrio, o Criador foi tão perfeito nessa criação que nenhum espírito mau consegue fazer nada conosco se nós não quisermos. Nenhum espírito bom faz algo conosco se nós não o quisermos. Ou seja, o mal, se tentar nos influenciar e nós resistirmos, ele não nos atinge. Se tentar nos influenciar e nós deixarmos, assim ele nos atinge. Agora, o espírito bom, ele não interfere de jeito nenhum. Por quê? Ele sempre vai esperar a sua iniciativa. Ou seja, o bom espera a sua iniciativa e o mal não consegue vencer a sua iniciativa. Se a sua iniciativa for pelo bem, pela oração, pela prece, por corrigir os maus defeitos, por superar as más tendências, os maus se afastam. Ficam só os bons. Então é nesse sentido que essa prece do capítulo 28 ela vai mais longe, ela dá um monte de dicas para nós. Como é que eu faço? Como é que eu faço para evitar essa influência? É simples. O Cícero já falou, o Gênesis já falou. Somos imperfeitos. E é por isso que somos infelizes. Não é porque o obsessor está nos fazendo infelizes. Não, somos nós mesmos. Nós trabalhamos contra o projeto nosso mesmo. Né? Aliás, às vezes, nem assumimos o nosso projeto. Né? Nós abdicamos. Por exemplo, qualquer atitude nossa que sirva ler um livro é ótimo? Mas não muda a nossa vida. Sermos felizes depende de voltar para a lei. Só isso para a gente... Aí eu deixo falar muito não, senão vocês não me chamam mais. Ok, é isso, Marquinhos. O pessoal está dizendo aí que está gostando.
Gênesis, eu queria que ler a pergunta do Vilmar, ele fez uma provocação. Vamos lá. Para ver o que é que você pode ver com isso daí, viu? Ó, estou aqui a pensar, diz o Vilmar. Os hormônios influenciam no comportamento humano. O Cícero citou mais ou menos um exemplo disso nos fármacos. O espírito desencarnado não sofre influência da carne. Então, quando eu digo que a carne é fraca, é no sentido de que a carne influencia o espírito nas tomadas de decisões, principalmente nos desejos carnais. E aí é porque o Marquinho é um estoico, não sei se ele ia gostar de falar sobre essa questão, mas aí depois ele pode completar. Porque tem sim como tem a tentação do espírito, que o Marquinho acabou de citar, né, que os espíritos nos importunam, e é maravilhoso como tudo está organizado. Por que o Marquinho diz assim, ó, os espíritos bons esperam a nossa decisão? Porque o livre-arbítrio é uma lei divina. Se os espíritos bons interferissem, eles estavam quebrando a lei divina. Então já não seriam espíritos bons, seriam espíritos maus. E por que os espíritos maus querem quebrar o livre-arbítrio? Porque são maus. E os maus se caracterizam por não respeitar a lei de Deus. Por isso que o mal é sempre assim, né? Eu sempre digo, a gente reconhece espírito mal encarnado muito fácil. Fala muito. Ele sempre fala muito. Ele sempre tem uma opinião sobre qualquer coisa. Oi, Marquinhos. Mas é o seguinte, mesmo eles sendo maus e querendo quebrar a ordem das coisas, eles não conseguem se nós não deixarmos. Isso. Mas assim, eles só conseguem porque acharam uma brecha, né? Ou seja, nós temos uma janelinha que a gente abre e ele entra. Ou seja, por isso que o Gênesis falou lá no início, aquele orar e vigiar de sempre. Sim. Nós temos que orar e vigiar o tempo todo, porque essa janelinha a gente abre toda hora. Pronto. Porque o livre-arbítrio me permite te dizer isso. Me interfira. Interfira na minha vida. Assim como na prece, eu digo ao anjo da guarda, eu cedo o meu livre-arbítrio para você me ajudar. Eu estou te pedindo. Então o livre-arbítrio está garantido, porque eu estou cedendo. E para os maus eu abro e digo assim, olha, eu abro meu livre-arbítrio aqui, eu abandono a minha escolha a ponto de ter uma possessão, de dizer assim, ó, tá aí, eu me entrego a você. Mas aqui a pergunta fala, essa é a tentação dos espíritos, mas também tem a tentação da matéria, porque a matéria tem influência sobre nós e nos causa tentação mesmo. Isso está no livro dos Espíritos, na lei de conservação, ele fala da questão da influência da matéria, por que a matéria tem sobre nós uma tentação. A palavra é textual mesmo, né? Gente, se você quer falar alguma coisa aí, como é que você vê esse ponto? Kardec, o Cosme Massi, ele costuma brincar não, ele resumiu bem. Kardec é o mestre da metáfora. Ele tem uma metáfora muito boa para explicar essa relação nossa com o espírito. Ele diz que nós somos como que, quando encarnados, como que um balão num poste. Então é como se a gente tivesse deixa eu ver se pronto aqui, uma gravetinha, e o balãozinho aqui que fica amarrado por uma corda. Então quando você tem um balãozinho que ele fica ao sabor do vento, ó, o postezinho vai e oscila junto com o balão, né? Ou ele força aqui. Então assim, o espírito e o corpo, eles têm uma relação mútua. Ora, o meu corpo, e aí eu vou voltar ao que conversamos da outra vez, as paixões. O que são as paixões? É aquele acréscimo à vontade. O meu corpo, ele sofre, aí eu já estou entrando na questão da carne fraca lá, né? Quer dizer, o meu corpo, ele tem os acessos dele. Então eu sinto fome, eu sinto desejo, eu sinto sede, né? São sensações que, vamos dizer assim, temperam a nossa existência. E quando isso é potencializado, nos mobiliza a agir em torno daquilo. Então, quando você tem uma sensação de prazer por fazer, vou usar o mesmo exemplo que eu usei há pouco, de ver o Marquinhos rir quando eu uso o Cícero como objeto de deboche, de alvo de deboche, aquele prazer, ele gera no meu corpo e na minha alma repercussão. Então, aquela alegria, aquele bem-estar, aquela descarga hormonal, aquele relaxamento, todas essas sensações, o meu espírito ele vai ter essa impressão também.
Agora, quando o Cícero vem e com a sua mão pesada descarregar toda a sua ira sobre mim, ele é aquele rapaz colérico, eu já não vou gostar muito da sensação. Então, assim, essas questões, o Cícero reagiu de forma desproporcional à minha brincadeira. Vai me gerar uma dor e eu vou pensar, poxa, será que vale a pena eu fazer piada com tudo e com todos? Será que vale a pena? Então, aquela provação, aquela expiação, aquele sofrimento, aquela dor, vão ser pedagógicos. O Cícero vai estar exonerado da sua responsabilidade por ter agredido? Não. Isso aí é uma outra questão que parte é departamento dele, mas eu sofri uma consequência por uma ação que eu causei. Então, a gente pensando nessa relação com os outros e tendo essa relação consigo mesmo, a gente começa a entender como é que funciona esse processo. Porque a nossa evolução é individual. Só que a gente precisa dos outros para que a gente possa ter esse termômetro, se eu estou indo ou não estou indo bem. Aí você vê, ele fala no texto, nós estamos num mundo de provas e expiações onde a maioria dos espíritos é imperfeito. E aí, pela escala, o espírito imperfeito é aquele que predomina no mal. O que é o mal? É o que o Marquinhos disse. É se afastar da lei. Então, quando o ser se afasta da lei, o ser está no mal. Então, a maioria dos espíritos aqui está sujeita a fazer o quê? O mal. E nós estamos convivendo uns com os outros, aglomeradinhos, estamos fazendo mal uns aos outros o tempo todo. O que é que vai fazer a diferença para mim, enquanto espírito? Eu saber quem eu sou. Porque é uma questão até psicológica. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei quem eu quero ser. E muito menos não sei para onde eu vou. Imagine, você é um barco ou um avião. Um avião. Fui ao aeroporto com uma passagem aérea, tomei um avião para ir para onde? Eu tenho um destino. Então eu sei que o avião vai me levar para lá. Agora imagine que o avião está à deriva no céu. Ele não vai para lugar nenhum. Ele vai cair. É aquela situação. Se eu não sei quem eu sou se eu não sei quem eu sou, eu não vou saber para onde eu quero ir. E sem saber para onde eu quero ir, eu vou ficar à deriva. Eu vou passar uma existência sem ter nenhum tipo de avanço. E os avanços, eu coloquei, a Flor até ressaltou no texto, vão ser percebidos claramente onde? Na Terra, na existência corporal. Porque aqui eu vou estar em contato com todos os acessos que a matéria me permite. A pobreza, a riqueza, a escassez e a abundância, tá aí. A vida corporal é dada para justamente a gente purgar as imperfeições. Porque nela sofremos a prova. Se eu tenho todos os prazeres que a matéria me permite através da minha fortuna, e eu só gasto minhas energias para satisfazer isso, vai chegar um momento que isso vai me dar um vazio. Porque o prazer hedonista, ele não tem propósito. E aí eu vou lembrar do Viktor Frankl, que ele fala, a vida, ela tem que ter sentido. Uma vida só vai ser feliz, e aí é o caminho, né, Marquinhos? Não é o objetivo. O caminho para a felicidade é você encontrar sentido na vida. E você vai encontrar sentido na vida num campo de concentração onde apenas 3% das pessoas sobreviviam. É o que ele relata. Eu descobri que no campo de concentração as pessoas não mudam. Então vamos falar da quarentena, dessa oportunidade que a gente está tendo para parar e pensar. Não estou querendo questionar as provas que cada um vive. Tem gente que está doente, né? Adoeceu gravemente, está passando por dificuldade financeira, está vivendo incertezas ou está simplesmente angustiado por uma vida cheia de limitações, né? De deslocamento e tudo. Então, a gente vai entregar a nossa felicidade, né? O que a gente tanto almeja para a circunstância, ou a gente vai encontrar na circunstância que está o sentido para viver. Volto à questão da carne ser fraca. Se eu cedo a circunstância adversa, eu estou também tendo uma carne fraca. Porque se eu me desespero, se eu estou com a minha esposa 24 horas, 7 dias por semana, tendo filhos e entendendo que filhos são aqueles serizinhos ali mesmo, que fazem tudo aquilo com a gente, pegam um Cícero nas aulas dele e fazem com o Cícero, só que quando estão em casa com a gente, eles fazem com a gente. Eu tenho que amá-los, é ali. É nesse momento que eu estou tendo que aprender que eles são seres que precisam de atenção, que precisam de contato, eles têm seus defeitos. Então, assim, num fechamentozinho em relação a todas essas questões que envolvem
o móvel das nossas ações, era mais para dizer o seguinte: nós temos que nos voltar para nós mesmos, para nos conhecermos, para saber quem somos. Olha, eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Eu tenho que todo dia fazer como tem lá no Evangelho. Aquele homem que cometia malfeitos na rua, ia na porta do templo e batia no peito e dizia assim: eu sou um pecador, eu não valho nada. Eu não valho nada. É o que a Igreja Católica... Isso aqui, pessoal, é retórico, tá? É metafórico. Não estou aqui querendo fazer o silício aqui, né? Mas é aquela questão assim: olha, eu não sou ninguém. O Cristo, e é a referência que eu sempre trago, na Páscoa, na Paixão, o Cristo não tinha culpa nenhuma a purgar, não tinha mal a espiar, e ele passou por tudo que passou caladinho, para mostrar o seguinte: qualquer um de nós aqui vai estar sujeito a passar por provações. E se eu não souber que eu estou nesse barco, eu vou ceder a todas as influências, eu vou ceder a todos os tipos de males, e vou botar a culpa no efeito, que é o quê? É o espírito, é a influência. É porque eu estou triste. Existem as questões fisiológicas? Existem. E a medicina atua. Tem um remédio que às vezes acalma a emoção para você, a partir daí, fazer seu tratamento psicológico. Existem as limitações, as questões psiquiátricas, né? As doenças, mas aí é uma questão à parte. Para quem vive de uma normalidade, ou pelo menos de uma faculdade física regular, né, comum, em que pode ter condições de entender o que acontece, nos é dada essa oportunidade para a gente compreender quem somos. E só vamos conseguir fazer isso, Marquinhos deu a dica: vamos lá na coletânea de prece, antes de dormir, e diz: meu Deus, me ajuda, eu preciso de ajuda, porque eu sozinho não dou conta, preciso que você me diga quem eu sou, me inspira, me ajuda. E com certeza vai vir aquela frase pesada: diz orgulhoso, preguiçoso, vaidoso, acomodado. Não é para doer? Porque se não doer, é a paixão, a gente não move. Entendeu, pessoal? Estou tentando aqui fazer de uma forma mais leve, mas as reflexões sempre são muito oportunas e profundas, que nós temos que ter essa coragem de nos olhar no espelho e saber: olha, eu sou capaz de fazer mal às pessoas. Aí depois a gente está se queixando, né, Cícero? Por que ninguém me convidou para ser padrinho de casamento? Por que nunca fui padrinho do filho de ninguém? Porque ninguém me liga? Porque eu não sou uma pessoa ligável, eu não sou uma pessoa agradável, eu não sou uma pessoa bacana. Estou sozinho, largado e abandonado. Mas o que foi que você fez a vida inteira para poder ter esse mérito de conseguir ser esquecido por todos? Se a gente tiver essa coragem de ter essa autoconsciência de, poxa, fiz muito por onde para não ter a consideração de ninguém, a gente começa a dar um avanço, porque eu preciso melhorar como pessoa. Sim. Marquinhos, você vai fazer isso. Faça o seu comentário. Um comentário bem rápido. Bem rapidinho, já estamos aí. Primeira coisa, alguém falou da influência corporal. Nós não tratamos muito essa questão, mas nos textos da doutrina, nós temos alguns textos que poderiam até fazer uma discussão sobre esse tema mais detalhado e tal, né? Agora, tem uma mensagem no Evangelho que poderia nos ajudar numa reflexão com relação a isso. O homem no mundo. O homem no mundo, ele propõe algumas discussões bem interessantes nessa questão de como controlar e abraçar as coisas desse mundo. E no final, o que eu queria ressaltar são as 5 últimas linhas do nosso texto lido hoje, que o Gênesis, de certa forma, já trabalhou, mas eu queria ressaltar. São 5 últimas linhas que eu acho que configura tudo que a gente tem que fazer mesmo. Além de tudo que nós conversamos, tem isso: empreguemos, pois, todos os nossos esforços para não regressarmos a ela, a terra, depois dessa estação, e para merecermos habitar um mundo melhor, num desses orbes privilegiados, e onde o bem reina absoluto, e onde não nos lembraremos de nossa passagem na terra, senão como um sonho mau. Desculpem, a tradução é minha, então não sei se ficou boa, né? Ou seja, empreguemos todos os nossos esforços para evoluirmos e sairmos logo daqui,
Isso. Evoluamos e caímos fora. Ou seja, esse mundo é para mundo de expiações e provas. Se nós queremos sair daqui, temos que fazer tudo o que discutimos até agora. Exatamente. A gente tem que encerrar, né? O horário já chegou, passamos aqui, o pessoal está agradecendo, mas eu, ainda nessa questão da influência da matéria, eu pedi para a Flor guardar aí uma pergunta que eu acho que resume tudo. Flor, você podia colocar aí a questão que a gente colocou, que a gente... Eu acho que dá a 712 do Livro dos Espíritos, mas a 712A. Porque na 712 ele pergunta assim: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, os gozos materiais, a matéria é uma tentação. Aí o Kardec pergunta: qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Os gozos materiais têm, estar encarnado tem uma tentação. Mas se a gente desenvolver a razão, a gente vai perceber, como disse bem o Gênison, que o gozo material vai sempre levar ao excesso. Por quê? Porque ele nunca satisfaz. Então eu vou querer sempre mais, e nunca satisfaz. E eu vou perder a minha encarnação tentando conseguir uma coisa que eu não vou alcançar, que é a felicidade através da satisfação material. Porque tem uma hora que não dá mais, a gente cansa. A gente poderia passar a noite inteira debatendo isso, mas é só a gente pensar. Qualquer um dos gozos materiais que a gente tiver, você gosta de um determinado tempo, mas tem uma hora que você cansa, a ponto de, às vezes, você enjoar e não querer nunca mais ver. Então, você tem que descobrir que não é isso o nosso destino. Queria agradecer muito a participação do Marquinho, foi uma alegria tê-lo aqui. As pessoas estão expressando aqui, Marquinho, que gostaram muito, ou alguém já está dizendo, não, eu acho que a Valquíria tinha falado que foi bom estar aqui, né? Não são 22 horas ainda, o pessoal está dizendo, fica para a próxima, a gente faz um de 22 horas. Ter trazido o Marquinho aqui 1h30 já é uma grande vitória. Quero agradecer ao Gênison, parabenizá-lo também, as pessoas estavam parabenizando pela escolha do texto, que foi um texto muito bem escolhido dentro daquela proposta que a gente teve, né? Então foi muito bom. Mas fica aí, depois a gente marca aí Quero parabenizar esses dois palestrantes, são ótimos, conhecimentos enormes e aprendizagem para todos nós. Parabéns pela palestra doutrinária. É isso, a gente tem um tom mais de conversa, né, gente? A gente não é muito palestrante, a gente é mais conversador, estudante mesmo de espiritismo. Se ninguém tiver dormido, é porque a conversa foi boa. Se tiver dormido, é que a palestra foi ruim. A palestra. Então, a gente é muito mais da conversa, porque a gente quer que tenha esse tom. Agradecendo a participação de todos vocês, né? Muito obrigado mesmo. Mas vocês queria dar os avisos, né? Que amanhã a gente tem a reunião de tratamento espiritual, né? Que é aquela reunião que a gente faz nas quintas-feiras às 20 horas para a aplicação do magnetismo. Então a gente tem um estudo da Gênesis antes para preparar. A Ana está vindo aqui, acho que veio para dar tchau aqui, né? Amanhã nós vamos estudar a cura de Jesus, a cura do paralítico, né, que está no capítulo 15 da Gênese. Depois a gente faz uma reflexão sobre esse texto e depois o que a gente tem a aplicação do magnetismo. A Ana, dá para sentar aqui. Então isso é amanhã. Sábado nós vamos ter também um tema do Evangelho, né, que aí a gente está fazendo o estudo do Evangelho, faz um estudo mais voltado para as questões... Deixa eu tentar... Era para vir? Está enquadrado? É para cá? Tá bom? Então, no sábado a gente tem o estudo, mas ele é mais voltado para essas questões mais das emoções, porque o Evangelho trata mais do plano das emoções, essas questões, né? O pessoal está mandando um beijo aqui. Eu vou já tirar o fone para a gente se despedir. E no domingo nós vamos ter um banquete magnético, tá? A gente vai refletir sobre essa questão da aplicação do magnetismo, 18 horas domingo, tá bom? Vamos fazer... tá aqui, tem cartaz, né, Flor? Deixa eu ver. Seminário Banquete Magnético. Tá bem bonito, né? Kardec, o Mesmer, vamos fazer esse diálogo, vamos fazer
essa reflexão em conjunto, tá bom? Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Vamos lá. Aí depois vocês mandam os coraçõezinhos que eu vou estar esperando os corações. Vamos ficar aqui esperando o coração. Aqueles que quiserem fechar os olhos, que assim o façam. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos por tudo que aprendemos esta noite, por todas as lições que nos foram lembradas, e rogamos aos nossos anjos da guarda que nos deem forças para que possamos mudar o nosso proceder, que possamos nos aproximar da Tua lei, cumprindo os Teus desígnios, Pai, que é uma lei de justiça, de amor e de caridade. Rogamos aos anjos da guarda do Gêmeos e do Marquinhos que os envolvam nesse instante, que recebam de nós o fluido da gratidão por tudo que nos propiciaram esta noite. Aos anjos da guarda de cada um que nos escuta, nós rogamos que derrame sobre cada um de nós um fluido que nos inspire o desejo da transformação, do progresso, da mudança interior. Que esta noite, durante o nosso sono, possamos estar em contato com o nosso anjo da guarda, com estes que, em nome de Deus, velam por nós, e que possamos acordar, retemperados no amor destes seres, que possamos acordar desejosos de começar, a partir de hoje, do instante que escolhermos, a mudança da nossa existência. Em nome de Jesus, o Espírito de verdade, em nome dos Espíritos que coordenam os estudos do CEAL, em nome de Deus, damos por encerrado este estudo. Abençoa-nos, Pai, hoje e todo sempre. Que assim seja. Boa noite, amigos. Tchau, Até tchau. qualquer hora. Tchau, tchau. gente. Tchau, André. Tchau, Ana. Muito obrigado. Tchau, Que Marquinhos. isso, Marquinhos. Tchau, tchau. Amanhã eu de vocês. Contamos com mais vezes, viu, Marquinhos? Foi a primeira. Assim, eu aceito. Pode chamar que agora eu estou perdendo Coisa boa. humildade e também o orgulho. Né? Aliás, desculpa. Timidez também é orgulho. Também é orgulho, isso. Isso. É isso aí, Fica- Marquinhos. Um abraço. Falando, eu vou dando um abraço aqui pro pessoal de casa que está aqui comentando. Olha, a Maria aprendeu, minha mãe aprendeu a fazer coraçõezinhos aqui. O pessoal tá dando boa Tá dando boa noite. noite, pessoal aqui acompanhando pelo Facebook aqui. Olha aqui, Pedro. Teve muita gente que Eunice. gostou do estudo de hoje, Marcos. O pessoal tá agradecendo. Olha, o Maílson botou um monte de coraçõezinhos. Boa noite, Gervásio. Muito obrigado, muito obrigado. Bruno, obrigado, Bruno, pela participação. Foi muito bom. Só coisa boa. Foi ótimo. Olha aqui o Rafael. Rafael dizendo só em ver se eu sei que teve muita coisa boa. Vou assistir no YouTube. Eu também, Rafael, vou assistir no YouTube já já. O Moreira, olha aí o pessoal botando muitos coraçõezinhos aqui, ó. Faça os coraçõezinhos aí, gente. Olha aí, Maria Pedro. Ó, os coraçõezinhos sobem, Marquinhos. Cadê? Ó, o pessoal colocando coraçõezinhos para dizer que tá aprovando, né? É isso. Gratidão, Tchau, Pedro. gente. Boa noite. Rosângela. Só coisa boa aqui. Isso. Nossa, compartilhem. Se vocês gostaram, compartilhem esse estudo. Marquem os amigos. A Valquíria colocou muitos corações. Minha amiga Dulce. A Kátia. Kátia, eu estou esperando o orçamento. Agora a Maria sabe fazer corações. Está colocando coração direto agora aí, ó. Aprendeu. Onde é que tem coração? O Eduardo Marinho botou um Homem-Aranha de cabeça para baixo. Eu não sei o que isso significa, mas tudo bem. Oi, Dulce. Boa noite. Um abraço bem apertado.
Gente, é isso. Até a próxima. Abraço, Maílson. Tchau, Marquinho. Tchau, Um abraço. Marquinhos. Até a próxima. Bom, muito